Olá, sejam muito bem-vindos ao canal Física 10. Nossa aula de hoje dá continuidade ao que já começamos há algumas semanas no estudo de vetores. Na aula de hoje nós vamos aplicar um pouco do que vimos em aulas anteriores a dois conceitos fundamentais para a física, a noção de velocidade vetorial média, ou como alguns autores preferem, simplesmente velocidade média, ok? E nós vamos distinguir essa grandeza, a velocidade média, de uma outra que vimos lá atrás, conhecida como velocidade escalar média. Antes da continuidade, quero só pedir a você que de repente é inscrito no nosso canal, que continue, por favor, divulgando o nosso trabalho aí pelas redes sociais. E a você que é o primeiro encontro, avalie e se de repente o nosso trabalho vai ao encontro dos seus interesses, se cadastre, se inscreva no nosso canal e fique atualizado semanalmente com tudo que rola no nosso trabalho aqui no nosso canal, ok? Bom, gente, sem mais delongas, caímos dentro. Aula de hoje, velocidade média. Vem comigo, gente. Vamos lá então, gente. Para que fique bem claro o que nós vamos fazer hoje, eu primeiramente vou revisar contigo um conceito que você viu comigo há algumas semanas. Dá uma olhadinha só no exemplo 1 que tem essa proposta mais de revisão. Vem comigo, gente. Uma pessoa percorre em 8 minutos e 20 segundos as ruas de um bairro, de A até B, como mostra a figura. Notem, gente, que essa pessoa vai sair de A e vai em direção a B, seguindo esse trajeto que eu mostro para você nesse momento. Com base nisso, surge a seguinte ideia. Considerando a distância entre duas ruas paralelas e consecutivas igual a 100 metros, determine, letra A, a distância percorrida e o deslocamento sofrido por essa pessoa ao final dos 8 minutos e 20 segundos. Gente, para responder essa questão, esse item, nós vamos ter que lembrar com você essas duas definições. A definição de distância percorrida, que eu não sei se você está recordado, é aquela grandeza que não é vetorial, ela é escalar, ou seja, ela é apenas um número que nos informa o quanto, de fato, a pessoa andou entre aqueles dois instantes referidos entre o ponto A e o ponto B. E nós já vamos responder isso. Notem, a distância percorrida por essa pessoa, se eu voltar ao desenho, vai ficar assim, ó. Ao ir de A até esse ponto, mais ou menos aqui, foram 200 metros. Afinal, são 2 quadras. Depois desceu mais 100, já são 300. Aí andou para cá, mais uma quadra, já são mais 100 metros. Olha só, foram 200, 300, 400. Não parou por aí, gente. Ela andou mais 500 para baixo, voltou agora para a esquerda, ó, 600, 700, desceu 800, 900, 1000, 1.100 metros é o que essa pessoa andou até chegar ao ponto B. A isso a gente chama de distância percorrida, porque ela informa para a gente o quanto de fato essa pessoa andou entre o ponto A e o ponto B. No entanto, moçada, existe uma outra pergunta que foi feita no item A. O item A também nos questiona qual é o deslocamento sofrido por essa pessoa. E, moçada, o deslocamento é uma grandeza que nós vimos há um tempo atrás aí, e nós combinamos de representar por ΔX com um detalhe bem importante. Ela vem com uma setinha em cima, porque essa grandeza deslocamento, ela não é escalar como a distância, ela é uma grandeza vetorial. E o nosso combinado foi que você guardasse com carinho que ele é um vetor resultante, e como todo vetor resultante, ele une a posição inicial, onde a pessoa começou o movimento, com a posição final, onde ela finalizou o movimento. Se você olhar com cuidado, se eu unir a posição inicial com a final, eu vou ter esse deslocamento aqui. Nessa altura do campeonato, acho que posso me sentir muito à vontade para que você perceba que temos um triângulo na jogada aqui. É um triângulo retângulo e é um triângulo famosíssimo para a gente. Além dele ser retângulo, ele é aquele nosso velho triângulo de sempre. Porque, veja, um dos catetos
pega 3 quadras. Se cada uma mede 100, só aqui é 300. Vou anotar para você aqui, 300 metros. E não parou por aí. O outro cateto, ele pega 1, 2, 3, 4 quadras. Vou apontar aqui embaixo para ficar um pouquinho mais claro, ó, mais 400. E, gente, esse é o nosso velho triângulo de sempre, né? Se um cateto mede 300 e o outro 400, você até pode fazer Pitágoras para provar isso. Mas você deve mais ou menos imaginar já que se um cateto vale 3 e o outro vale 4, a hipotenusa vale 5. Mas não é 3, 4, 5, é um 300, 400, logo a nossa hipotenusa ela vale 500 metros. Esse é o nosso deslocamento. É o vetor que une a posição inicial com a posição final. Estou vindo já aqui e vou fazer duas coisas. Se de repente você ficou na dúvida de como eu achei esse deslocamento, para ficar bem bacana, moçada, vou só indicar para você como é que eu achei o deslocamento. Ó, o deslocamento é a nossa hipotenusa ao quadrado. Eu peguei um dos catetos, elevei ao quadrado, mais o outro cateto ao quadrado, 400. Se você resolver essa expressão aqui, fica assim, ó. O deslocamento ao quadrado fica 300 ao quadrado mais 400 ao quadrado. Isso aqui vai dar 90.000 mais 160.000. Ok, moçada? Se você somar isso aqui, você vai encontrar que a tua hipotenusa ao quadrado ela vale 250.000. E ao fazer isso aí, você vai passar uma raiz em ambos os lados. E você vai encontrar que o nosso deslocamento, o módulo dele, vale 500 metros, como nós já havíamos previsto de cabeça, afinal é um triângulo famosíssimo para a gente. Moçada, é exatamente com base no espaço percorrido por um corpo e no deslocamento sofrido por esse corpo, nessa diferenciação entre essas duas grandezas, que nós vamos definir duas formas de velocidade média. Uma que vai trabalhar justamente com o espaço percorrido e uma outra que vai trabalhar com o deslocamento sofrido. É essencialmente isso a diferença entre as duas grandezas que você vê comigo agora, tá bom? Dá um cheguinho aqui, vamos ver isso bem certinho. Bora, gente! O item B dessa questão nos fala o seguinte, galera. Qual é a intensidade, ou seja, o valor da velocidade escalar média e da tal da velocidade média sofrida pelo ônibus ao final dos 8 minutos e 20 segundos. Eu vou encontrar as duas velocidades para você na unidade metros por segundo. Então eu já estou vindo aqui, galera, e eu já vou converter para você esse tempo aqui. Notem que nós temos um tempo de 8 minutos e 20 segundos. A gente sabe que cada minuto tem 60 segundos. Então, 8 minutos seria 8 vezes 60 segundos. 480 segundos mais 20 segundos nos mostra que 8 minutos e 20 segundos são equivalentes a 500 segundos. Estou fazendo isso, essa conversão do tempo, repito, porque eu vou encontrar as duas velocidades no sistema internacional, ou seja, o espaço em metros e o tempo em segundos. Acompanha só, gente. A primeira pergunta que foi feita para a gente tem a ver com a tal da velocidade escalar média. Moçada, acho que está claro para a gente que você está indo atrás de uma grandeza que é escalar, e é essa que é a manha. Vai estar escrito para você que a grandeza é escalar. E, gente, se ela é escalar, ela trabalha exatamente com o espaço percorrido por intervalo de tempo. É o quanto de fato você andou ao ir de A até B, pelo tempo que você gastou. Não sei se você lembra, há pouco você viu ali, que ao ir de A até B, você fez esse trajeto e a gente percebeu que o espaço percorrido para ir de A até B, o valor que efetivamente você andou foi de 1.100 metros. Bom, gente, isso que a gente quer é a velocidade
escalar média, que fique isso bem registrado. Você vai se perguntar qual é o espaço que a pessoa efetivamente percorreu ao ir de A até B. E acho que você entende que você andou exatamente 1.100 metros. Num tempo para nós aí de 500 segundos. Ao dividir 1.100 metros por 500 segundos, você vai encontrar 2,2 metros por segundo. Que fique bem claro, gente, você acabou de achar a velocidade escalar média. Legal, gente. E como é que a gente diferencia a tal da velocidade escalar média da velocidade média? Primeiramente, moçada, saiba que você pode chamar de velocidade média ou de velocidade vetorial média. Se o cara escreveu vetorial, vai ficar até mais fácil de você lembrar que ela é vetorial. Mas eu quero chamar a atenção para você que ele pode simplesmente citar o termo velocidade média. E se ele só falar velocidade média, é porque isso aqui é uma grandeza vetorial. Tem 3 coisas. Lembra? Módulo, direção e sentido. Então a manha está em você ver se tem um escalar no meio ou não. Não tem, é porque é a média. Ok? Se ele garantir deixar um pouco mais explícito, aí não tem erro mesmo. Mas a diferença, moçada, é que quando eu peço para você a tal da velocidade média, isso é um vetor. Eu quero o deslocamento sofrido por você pelo tempo que você gastou. E se eu pensar no deslocamento, embora a pessoa em questão tenha ido de A até B, seguindo aquele trajeto que nós vimos há pouco, o deslocamento é aquele vetor que vimos há pouco, que une a posição inicial com a final. Então, a velocidade média desse cara é simplesmente você pegar o deslocamento sofrido por ele, 500 metros, pelo tempo total gasto, 500 segundos. Ou seja, a nossa velocidade média em questão, ela vale 1 metro por segundo. E insisto contigo, esse 1 você pode chamar de velocidade média ou de velocidade vetorial média. Vamos registrar então, moçada. Se o cara pedir para você a velocidade escalar média, a tua preocupação é qual é o espaço que efetivamente o cara percorreu entre aqueles 2 instantes. Você pega esse espaço pelo tempo, sai o V escalar média. Se ele pedir para você a velocidade média, ou se ele for mais gente boa, pedir a velocidade vetorial média, você tem que pensar, esse cara é um vetor. Se é um vetor, em cima é o deslocamento, o vetor que une a posição inicial com a final. Ok? Muitas das vezes, isso não vai fazer diferença nenhuma, porque existem inúmeros casos de movimento que o cara dá para você um trecho em linha reta e sempre no mesmo sentido. Aí o valor do espaço percorrido e do deslocamento coincide, ou seja, o valor da velocidade escalar média e da velocidade média serão os mesmos, embora suas definições sejam diferentes. Então eu vou pedir para você sempre ter esse cuidado. O que ele está pedindo para mim? É a grandeza escalar ou é a vetorial? Tá bom? Para deixar isso bem bacana, bem feitinho, vou fazer mais uma questão com você. Chega mais, gente? Gente, exemplo 2. Você tem que estar muito seguro do conteúdo, do conceito, para matar uma prova de vestibular, o exemplo 2, e sair para casa tranquilo. Acompanha só. O ERG, a velocidade vetorial média de um carro de Fórmula 1 em uma volta completa do circuito corresponde a... Gente, vamos devagar para ficar bem clara a nossa análise. Se você quer a velocidade vetorial média, o que você quer é uma grandeza vetorial, obviamente, né? Sendo um vetor, o que vai em cima não é o espaço percorrido, mas sim o deslocamento. Aquele vetor que une a posição inicial com a posição final. E isso vai dar origem a uma velocidade média, que é um vetor também.
Acompanha só o circuito. Se o que você está analisando é um circuito fechado, vai ter espaço percorrido. Você vai andar alguma coisa. Tem uma distância percorrida aqui, efetivamente. No entanto, ao final de uma volta, o cara volta à posição original. E se ele volta à posição original, ao final de uma volta, o deslocamento vale 0. E, gente, se o deslocamento vale 0, a velocidade vetorial média vale 0. Gente, vou deixar para você, como fizemos na última semana, uma questão desafio para você. Olha que bacana. 3 cidades, A, B e C, estão situadas em uma região plana. Maravilha. E ocupam os vértices de um triângulo equilátero. De 60 quilômetros de lado. Um carro viaja de A para C passando por B. Se o intervalo de tempo gasto no percurso total é de 1 hora e 12 minutos, determine em quilômetros por hora, alternativa A, o valor absoluto da velocidade escalar média. Na letra B, a intensidade da velocidade vetorial média. Bacana? Corrijo com você na próxima aula, galera. Com isso, finalizamos mais uma aula do nosso canal, moçada. Essa aula, o objetivo principal dela foi essa diferenciação aí da velocidade média, ou vetorial média, da velocidade escalar média. Essa incorporação do conceito vetor às noções de física, ela vai acontecer pelas semanas futuras, com muito mais profundidade ainda. Não perde, porque isso é muito, muito importante para uma boa compreensão da cinemática. Nossa próxima aula, por sinal, você vai aprender a decompor vetores, o que vai nos ajudar a melhor definir a aceleração na outra semana e no futuro próximo aí, melhor compreender movimentos mais complexos, como, por exemplo, o lançamento oblíquo. Não perde, que nós estamos num momento muito crucial do nosso estudo aí, tá bom? De resto, gente, uma excelente semana. Deus te acompanhe aí. Nos vemos na semana que vem, tá bom? Beijão pra você. Até lá, gente. Tchau.